Quero parabenizar a juventude pelo Dia do Jovem Batista. A palavra de Deus, ela nos diz o seguinte, lá no Salmo 119:11, guardei a tua palavra em meu coração, para não pecar contra ti. Quando nós guardamos a palavra de Deus em nossos corações, conseguimos sim vencer as investidas do inimigo. Por isso, juventude, quanto mais vocês lerem a palavra de Deus, quanto mais vocês buscarem o conhecimento do Senhor, mais fortes vocês estarão para vencer todas as dificuldades que vão surgir no dia a dia. Lutem contra isso. E a forma de lutar é buscando a palavra do Senhor, mergulhando no espiritual de Deus, mergulhando no conhecimento da palavra, para poder lutar contra todas as hostes do inimigo. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Sobre as atividades realizadas e desenvolvidas pela juventude da Igreja Batista em Afogados, eles são muito próximos e muito unidos. Isso os ajuda muito a desenvolverem qualquer atividade com parceria e um trabalho bem feito. Isso os ajuda bastante para o grande desafio que possuem nesse bairro, de conquistar vários jovens para Jesus Cristo. E que Deus os abençoe nessa missão. Grande abraço em todos. Graça e paz, juventude. O que é que a igreja espera dos jovens? A igreja espera que vocês sejam essa energia motivadora, essa energia que faz mexer toda uma engrenagem. E qual o papel da juventude batista? O papel de um cristão que ama a Deus sobre todas as coisas, que faz com amor tudo aquilo que é colocado em suas mãos. Parabéns para vocês, parabéns jovens. Que Deus os abençoe e que vocês coloquem sempre no seu coração que tudo que vocês vierem a fazer, façam por amor, façam pensando no Senhor, façam pensando em agradar a Deus e para o crescimento do reino. Deus abençoe a todos vocês. Bom dia, pessoal, tudo bem? Estou aqui bem rapidamente, né? Gravando um vídeo aqui para a juventude aí, fui abordado, pedi para fazer uma gravação bem rápida, bem objetiva, né? Eu estou aqui no meu trabalho porque, infelizmente, é o único local que consegui ter silêncio. Mas, na minha época da minha juventude, uma das dificuldades que eu tive foi porque não tinha pais evangélicos. Eu não tinha pais evangélicos, minha mãe era evangélica, eu também não convivia com meu pai. E isso durante a minha juventude foi difícil ter apoio deles por conta disso. Mas minha mãe nunca foi contra a igreja, mas não tinha apoio em termos de aconselhamento, de orientação. Eu não tinha esse apoio. Mas mesmo na igreja, né, com meus conselheiros de juventude, com os pastores sempre me orientando, me conduzindo, dizendo a forma certa, como deveria conduzir na vida cristã. Então agradeço muito pela vida deles hoje, né? Mas eu quero aproveitar e dizer a você, jovem, que mesmo que não tenha pais evangélicos, seus pais que não dêem apoio a você, mas aproveita os pastores que nós temos na nossa igreja hoje, os pastores, né, os diáconos, os irmãos mais antigos, experientes na fé. Aproveite eles hoje, converse com eles, né, tire suas dúvidas, esclareça, né, mas não deixe de fazer isso, certo? Esse é o desafio que eu deixo para você hoje, meu jovem de hoje. Não deixe essa oportunidade passar. Hoje na nossa igreja temos pastores e pessoas abençoadas por Deus. E essa é a minha palavra que eu deixo para você hoje, tá bom? Tenha um bom dia. Obrigado. Olá pessoal, que Deus esteja abençoando poderosamente a vida de todos vocês, né? Tá aqui para cumprir uma promessa que
nos colocamos à disposição aí do pessoal do Ministério Jovem, né, da nossa juventude, onde o Robson pediu para a gente fazer esse vídeo, passando aí para vocês uma resposta em cima de um questionamento, né, que nos foi colocado, né? O Robson escreveu assim para a gente, né? Paulo é claro, o apóstolo Paulo, né? Paulo é claro quando diz que cada pessoa tem um dom especial. Alguns têm o dom de profetizar, outros têm o dom de falar em línguas e entre outros dons. Atualmente temos jovens querendo ajudar, mas muitos deles acabam ficando deslocados por não saberem em que eles podem ajudar. Como podemos ajudar um jovem a descobrir o seu dom? É um questionamento bem interessante, né? Bem legal, afinal de contas, quando a gente atinge uma determinada idade de trabalho, né, dentro da igreja, né, aquela meninada que chega com todo ímpeto, né, naquele momento em que as pessoas elas querem de alguma forma contribuir, né, se envolver, ver as coisas acontecendo, ver outros jovens envolvidos em determinados trabalhos e quer participar de alguma forma, seja cantando, seja tocando, seja dando uma parte de colaboração nos serviços na área de informática. Eu estou colocando coisas assim que estão mais ligadas aí ao jovem, né? Dando um apoio administrativo, ajudando na hora que se busca organizar algo voltado para um evento. Enfim, existem diversas frentes de trabalho e a gente sabe que o jovem ele quer de alguma forma contribuir, dar sua parcela de colaboração. E como foi colocado aqui no questionamento do Robson, né, a pergunta como podemos ajudar um jovem a descobrir o seu dom, a pergunta vem exatamente porque em determinados momentos a gente para um pouco, começa a se questionar qual é o dom que eu tenho, né? Qual foi o dom que Deus me deu. Então, para ajudar nessa resposta, eu vou ler aqui para vocês no livro de 1 Coríntios, em seu capítulo 12, eu vou ler do verso 4 até o verso de número 7, que vai dar uma sustentação em cima exatamente daquilo que eu vou repassar para vocês como resposta para essa pergunta. 1 Coríntios 12, de 4 a 7, a palavra do Senhor diz assim para a gente: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. E no verso 7 a palavra do Senhor diz assim para a gente: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, né? Então o apóstolo Paulo, na realidade, quando ele traz essa passagem para a gente, ele está tentando fazer alguns ajustes ali na igreja de Corinto, onde as pessoas elas estavam tentando buscar dons, mas que de alguma forma se sobressaíssem em cima dos dons que o outro havia recebido, né? E é interessante que a gente começa a observar exatamente nessa parte, dentro do contexto histórico, que o dom que as pessoas estavam mais buscando era falar em línguas, né? E Paulo faz toda uma recomendação em cima exatamente desse tipo de comportamento. Mas o que nós observamos? Paulo dizendo aqui pra gente de que de fato há uma diversidade de dons, mas independente de você ter este ou aquele outro dom, o Espírito ele é o mesmo Espírito que dá o dom para alguém falar em línguas, ou aquele que vai ser mestre ou vai ser professor numa escola bíblica dominical. Ele diz que a diversidade de ministérios existe, mas que também, independente da quantidade de ministérios que nós tenhamos dentro das nossas igrejas, o Senhor, ele é o mesmo. E ele fala na diversidade das operações, de tudo aquilo que a gente, na realidade, se organiza, se junta para poder fazer com que as coisas elas venham a acontecer dentro das nossas igrejas. E quando ele diz que há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera, ele está dizendo assim, olha, independe o teu dom. O importante não é o dom que você tenha. E ele arremata isso exatamente no verso de número 7, quando ele diz o seguinte: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um. Ou seja, Paulo está dizendo assim para a gente, olha, o Espírito ele vai se manifestar
e vai dar dons a todas as pessoas que se colocam na dispensação ou na disposição da obra do Senhor. E ele arremata dizendo: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para quê? Para o que for útil, né? Enfim, todos nós somos úteis na casa do Pai. E é importante que eu me coloque na dispensação, à disposição de Deus, dizendo: Senhor, eis-me aqui. E aí, na hora que eu me coloco nessa disposição, as coisas elas vão acontecer com uma certa naturalidade. Então, muitas vezes o jovem ele está extremamente ansioso para servir e fica se questionando: em que eu posso servir? Não se importe com essa questão de no que eu posso servir, se coloque à disposição para servir. Deixa com que aqueles que estão na liderança e que estão ali no contato direto contigo possam dizer assim: ó, vem para cá, vamos trabalhar juntos aqui neste ponto ou naquele outro ponto. O importante, como o apóstolo Paulo nos coloca, é que você precisa se colocar na disposição do Senhor sendo útil. Agora, vamos lá. Para poder também te ajudar, né? Aqueles que ainda estão com alguma dificuldade. Poxa, eu queria definir algo no que diz respeito ao dom que Deus me deu, né? Eu quero deixar para você 4 pontos interessantes ainda dentro desse mesmo contexto que o apóstolo Paulo nos traz ali na igreja de Corinto, tá certo? Então vamos lá. O primeiro: ore pedindo ajuda para você reconhecer os seus dons. Porque afinal de contas, se você tem tanta ansiedade para saber qual é o dom que você tem, na hora que você se colocar diante de Deus, orando e pedindo para que Ele te mostre essa realidade dos dons, Ele vai te dar o serviço. Você ora pedindo a Deus para saber qual é o dom que você tem, aí o Senhor vai mandar para você um serviço específico para que você faça. E aí na hora que você diz para o Senhor: eis-me aqui, pode mandar porque eu quero ser útil, né? O que o apóstolo Paulo está colocando, você acaba descobrindo, né, o dom que você tem. Outra coisa, né, o segundo ponto, primeiro é orar, o segundo ponto é simplesmente sirva. Quem busca servir acaba sendo de fato capacitado por Deus. Na hora que você diz assim: Senhor, eis-me aqui, é o Senhor, é o próprio Espírito que vai te dando a capacidade necessária. Por que funciona desse jeito? Porque o Espírito Santo ele é o dono dos dons que são ofertados para a igreja. E ele vai dar a cada um de acordo com a necessidade, não sua. Ele vai dar de acordo com a necessidade da igreja. Enfim, na hora que você simplesmente quer servir, Deus vai te dar toda a condição necessária, né, através de uma capacitação, para que você possa ocupar aquele espaço fazendo o serviço da melhor forma possível. Então, ore, simplesmente sirva. E o terceiro ponto, é interessante que o apóstolo Paulo, ele traz para a gente uma realidade bem legal, exatamente dentro dessa questão ali na igreja de Corinto, quando ele está administrando uma grande disputa para ver quem tinha o maior dos dons, né? E o apóstolo Paulo, na realidade, ele diz assim, olha, dentro exatamente desse ponto específico com relação às línguas, né? Ele diz assim, olha, não adianta você falar meio mundo de línguas se você não profetizar, se você não chegar na vida do outro irmão para falar de Jesus Cristo. É esse o contexto de profetizar que o apóstolo Paulo nos coloca. Então, o primeiro ponto, ore pedindo para que você tenha essa possibilidade através de Deus de reconhecer. E Deus vai te mandar o trabalho. O segundo ponto, sirva, porque o Senhor vai te capacitar. O terceiro ponto, dentro dessa questão de você profetizar, é buscar a palavra de Deus. Porque na hora que você busca esse conhecimento da palavra de Deus, você vai ter uma facilidade muito grande de se colocar diante de outras pessoas profetizando, ou seja, falando do amor de Jesus Cristo, levando para outras pessoas o conhecimento desse Deus ao qual servimos. Ou seja, falando sobre Jesus Cristo para outras pessoas, você está colocando ali diante dos outros o dom que está ligado no quarto ponto, nessa questão dessa busca pelo conhecimento, naquilo que diz respeito a essa ajuda, para que você possa reconhecer, entender, perceber os dons que Deus está te dando, que é o quarto ponto, é
tenha amor pelo próximo. E aí, quando a gente fala exatamente dessa questão de ter amor pelo próximo, a gente vai cair aonde? A gente vai cair em 1 Coríntios, em seu capítulo de número 13, em seu primeiro verso, que diz assim, olha: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse o quê? Não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como um sino que tine. Ou seja, vai bater, vai badalar lá, mas não existe calor humano. Então, na hora em que você busca, através da oração de Deus, reconhecer qual é o dom, entender qual é o dom que Deus está te dando. Na hora que você simplesmente se coloca na disposição do Senhor para servir, dentro do teu ministério. Se você está dentro do Ministério Jovem, servindo ali, chegando junto com a tua liderança e dizendo aqui, ó, estou aqui à disposição para trabalhar e fazer aquilo que está acontecendo nas questões operacionais, como a gente leu aí no começo, né, nos versos de 1 Coríntios, no capítulo número 12, a partir do verso 4 até o verso 7. Então, eu quero me engajar dentro desse trabalho que é oferecido pelo próprio Deus, para que eu possa aqui na terra dizer com todas as letras, eis-me aqui, né, na realidade dos fatos, né? Então, na hora que eu tenho essa oração diante de Deus para reconhecer, na hora que eu sirvo, na hora que eu busco a palavra e na hora que eu tenho amor, que é o maior de todos os dons que Deus oferta, que Deus oferece para cada um de nós, aí sim eu vou me encaixar nessa realidade e vou me descobrir naquilo que diz respeito aos dons que Deus acaba me dando. Ame o seu próximo. Na hora que você ama, você quer falar de Jesus Cristo. Na hora que você ama, você quer servir. Na hora que você ama, você ora pelas outras pessoas. Na hora que você ama, você serve a Deus, independente da pessoa que está ali à frente de uma liderança. Então esse é o contexto naquilo que diz respeito a esse questionamento de como podemos ajudar um jovem a descobrir o seu dom, e você parar um pouquinho, assistir esse vídeo aí, em todos os detalhes que nós acabamos de colocar, você vai se sentir motivado pelo próprio Espírito Santo a colocar, a dar a tua parcela de colaboração ao reino de Deus. E aí todas as outras coisas nos vão ser acrescentadas, porque é ali onde nós temos que colocar todas as nossas forças, em buscar primeiro esse reino maravilhoso de Deus, para que todas as outras coisas, inclusive o servir, nos sejam acrescentados. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te guarde e que você dê o espaço em seu coração para que estas palavras que foram colocadas aqui agora encontrem guarida lá dentro dele. Que Deus te abençoe. Fique com Deus, no nome santo de Jesus. Feliz Dia do Jovem Batista!